Boa tarde. Vamos iniciar então aqui falando sobre o samba, uma dança bem típica aí que a gente lembra bastante do Brasil, né? Se falar em samba no mundo inteiro, todo mundo fala do Brasil, né? É uma cultura imaterial. Então a gente já tem uma aula aqui sobre cultura, o que é cultura, quais os tipos de cultura, né? Então, lá a gente explicou sobre a cultura material, cultura imaterial, e o samba entra na cultura imaterial. Então, vamos começar a falar um pouquinho do samba, da sua história, da sua origem, né? E como que foi esse trilhar até os sambas que a gente tem hoje. Então, o samba é uma dança típica brasileira. Então, no mundo inteiro, quando a gente fala samba, como eu falei, né, a gente sempre vai associar ao Brasil. Tem um ritmo vibrante, alegre e festeiro. O samba é uma dança e um gênero musical brasileiro considerado um dos elementos mais representativos da cultura popular do Brasil. Então, cultura, né, como a gente falou, que são os hábitos, os costumes de uma determinada região, de um determinado povo, né, tanto em níveis menores, né, quando a gente fala de cidades, de interiores, ou de estados, ou de países, né, e quando a gente compara aí no mundo todo, então cada país tem uma cultura que representa. O samba entra nessa cultura aí, brasileira. Mesmo que ele tenha no país alguns locais, lógico, né, que tem o samba, mas em outros locais, outras regiões menos, né, mas num contexto geral, a gente sabe que ele é representado, ele é muito, representa muito o nosso país, né? Então, é muito representativo aí da nossa cultura popular. Esse ritmo é fruto da miscigenação entre a música africana e europeia nos campos e na cidade. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a sua origem, né? O samba foi criado no Brasil e sua origem são os batuques trazidos pelos negros escravizados, misturados aos ritmos europeus, como a polca, a valsa, a mazurca, o minueto, entre outros. Então, os batuques foram trazidos pelos negros escravizados, né? Que a nossa história tem essa parte muito triste, né? Dessa época, e o samba então surgiu, tem essa origem, tá? Dos batuques que eram trazidos pelos negros, então misturavam-se, né, aos ritmos europeus. Então a origem da palavra samba provavelmente advém de um termo africano. Semba significa umbigada. Então, era uma dança executada pelos negros escravizados durante os seus momentos de folga. E aqui tem, então, uma provável origem, né, de que a palavra tenha vindo dessa palavra umbigada, né? Então, essa é a origem do samba. O samba está presente em todas as regiões brasileiras e em cada uma delas são incorporados novos elementos ao ritmo. Então, como eu falei, quando a gente fala num contexto de país, né? Se você falar samba, o contexto ali do Brasil todo
a gente sabe que é representado, né? O Brasil é representativo para o país. Porém, ele está em todas as regiões, a gente sabe que umas muito mais, né? E existem também, cada região apresenta um tipo também, né, de samba. E em cada uma delas, né, por causa dessa incorpora, adapta, assim como eu sempre falo, né, da cultura, que a cultura ela está sempre em movimento. Então ela vem se movimentando, ela vem se adaptando, ela vem somando. Então, de acordo com a região, embora a gente esteja no Brasil, quando a gente fala o Brasil, um país enorme, né, com regiões muito diferentes entre si. Então, existem também aí sambas que foram diferentes um do outro, embora a origem, a essência seja uma, né? Então, foram incorporados aí elementos de acordo com cada região em que ele se apresentava. Então, aqui a gente tem samba da Bahia, samba carioca, samba paulista, como exemplo, né? Então, a gente vê que cada local tem bastante a sua característica local, né? A sua história. Então, dentro de um tema, aí, né, vamos colocar um tema dentro do país, cada região ainda trouxe a sua característica ali peculiar para aquela dança típica brasileira, que é o samba, né? Então, ele está presente em todas as regiões, não tem como, acho que no país, alguém falar que não conhece, mas em cada local ele tem ali elementos, né, que foram adaptados ao ritmo. E isso sempre eu falo, né, com a cultura em movimento. Se a gente pensa do início, da origem, como foi trazido, né, pelos escravos com os batuques, e na época foram misturados com as músicas europeias que já tinha, né? Então, dessa origem até hoje, quanta coisa, né, que mudou, quanta coisa que se adaptou, quanta coisa que foi somada de acordo com a região onde chegou, né? Cada um coloca um pouquinho de si, cada região coloca um pouquinho do seu tempero, né? Então, essa é a cultura em movimento que a gente traz. E eu sempre peço, então, para os alunos aí trazerem curiosidades, né, sobre a cultura de alguma região que conheceu ou que viveu, né, para compartilhar essa riqueza de cultura que a gente tem. Que às vezes a rotina de um é muito diferente para o outro. Então, esse compartilhar, esse conhecer é que enriquece muito a nossa aula. Então, quem puder trazer curiosidade de falar sobre alguma coisa, né, que viveu uma cultura diferente, é muito importante para enriquecer aí a nossa cultura, o nosso movimento da nossa cultura, que nunca deve estar parado, né? Aliás, não tem nem como parar, né? O samba da Bahia foi influenciado pelos batuques e canções indígenas. Então, a gente vê que cada pedacinho, como eu falei, colocou lá o seu temperinho. Porque cada região tem a sua cultura, tem a sua rotina, tem os seus costumes, tem os seus hábitos. Então, quando a gente conhece, né, alguma coisa ali, eu ainda vou adaptar em cima do que eu tenho ali na região, dos meus hábitos e costumes. Então, na Bahia, foi muito influenciado pelos batuques e canções indígenas. No Rio de Janeiro, existe uma dança de salão que chama machixe, e foi muito influenciada o samba no Rio de Janeiro pelo machixe, que na época estava bem na moda, tá?
Então, aí o temperinho de cada um, como eu estou falando, né? Com o passar do tempo, além de alguns passos terem sido absorvidos pelo samba, o gênero se mantém até hoje presente na cultura do país. A gente vê, né, a escola de samba, a apresentação no Rio de Janeiro de, de carnaval, né, que é o samba. O mundo inteiro gosta, o mundo inteiro quer vir assistir, né, conhece. Então, é uma cultura brasileira e tão ali enraizada no Rio de Janeiro também dessa forma, se manteve presente até hoje, né? A dança surgiu no Rio de Janeiro e teve influência do tango, que na mesma época, aqui eu tô falando do machixe, tá? Ela surgiu no Rio de Janeiro e teve influência do tango, que é uma dança argentina, né? Aquela dança que é cadenciada, né? Forte. Então, eles apelidaram o machixe de tango brasileiro, né? O tango, que era da Argentina, e o machixe, então, que ficou como nosso tango brasileiro. E foi o que influenciou, então, na época, o samba. Em São Paulo, as festas das colheitas de café nas fazendas seria a origem da influência. Então, cada lugar teve aí a sua influência, a sua origem do samba, né? O temperinho de cada um. Então, na Bahia foi influenciado pelos indígenas, pelas canções indígenas. No Rio de Janeiro, o machixe, que estava tão na época tão famoso, que era o tango brasileiro. E em São Paulo, nas colheitas de café das fazendas. Então, dessa forma, o samba recebe influência aí, principalmente, né, desses locais. E até hoje a gente consegue verificar essa presença do samba forte nessas regiões, né? A gente tem o samba na Bahia, tem o samba no Rio de Janeiro e tem o samba em São Paulo. Então, essas foram as influências principais. A gente tem os instrumentos. O samba ele organiza um pulso constante em grupos. Na nomenclatura da teoria, então, trata-se de um gênero binário. Binário, são dois, tá? Instrumentação com violões, cavaquinho e percussão variada, que daí na percussão entra o pandeiro, o atabaque, o surdo, repique de anel, tamborim e agogô, que é esse instrumentozinho aí que eu trouxe para vocês, para quem não conhece, né? Esse instrumento aí que tem os dois chacoalhinhos, tá? Que tá aí na foto para vocês verem. Então, eu trouxe aí algumas fotos para vocês se identificarem, quem nunca teve aí esse contato, né? Para saber a respeito desses instrumentos que são utilizados no samba. Passos. Então, além do batuque, os movimentos do corpo e a presença da percussão também são essenciais para a sua composição, por conta da sua tradição, né, no Rio de Janeiro, lá, que se tornou o principal local das rodas de samba. Então, é lógico que quando a gente tem uma origem ali, a música foi trazida, os instrumentos que representam, e daí isso tudo vai se formando, né? Foi formando então os passos, foi se formalizando, foi se formatando. Então a gente tem, como dança de salão, a gente fala o samba de gafieira, né? Que tem alguns principais passos. Então tem o samba de roda, nós vamos ver os tipos de samba também, tá? Então a gente tem alguns passos aqui que são trazidos aí na dança de salão. Romário, trança, passo do malandro e peão aberto. Aqui eu não trouxe os passos para mostrar, a gente está só citando os passos e trazendo essa cultura imaterial para vocês conhecerem um pouco, tá? Se vocês quiserem,
que a gente traga os passos, né? É só escrever aí que a gente traz também. Os principais passos do samba de gafieira são escovinha fixa, 2 tempos redondo, caminhada do malandro, tirar a dama, gancho redondo, puladinho redondo, cruzado pausado e pula cerca. Eu só estou trazendo para vocês aqui os passos como uma curiosidade aqui para vocês. Não vou trazer os passos efetivamente, tá? A não sei que vocês me peçam aí, ensinar isso que alguém quer aprender, quer conhecer melhor, então a gente traz. Agora vamos falar um pouquinho dos tipos de samba, né? Como eu falei, cada um pôs o seu tempero, cada um foi se adaptando ali, conhecendo e colocando um pouquinho de outras coisas, de adaptações, de ritmos, de instrumentos diferentes, de cadências, e assim temos vários tipos de samba aqui no Brasil. Então, nós vamos citar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, só para vocês conhecerem esses tipos de samba, tá? Então, nós temos o samba de roda, que está associado à capoeira. Essa variante do samba surgiu no estado da Bahia, caracterizado por palmas e cantos, no qual os dançarinos bailam dentro de uma roda. Então, o samba de roda vocês já devem ter visto, né, em algum vídeo, alguma manifestação, parecido, até parece mesmo com uma roda de capoeira, né, roda de samba, onde todos batem palma, né, e os bailarinos dançam dentro da roda e vão se alternando, né. Samba canção, chamado também de samba de meio de ano. O samba canção surge na década de 20 no Rio de Janeiro e se populariza no Brasil nas décadas de 1950 e 1960. Esse estilo é caracterizado por músicas românticas e ritmos mais lentos. Então, o samba canção é mais lento, né? São músicas mais românticas. E aqui surge, então, no Rio de Janeiro. Samba exaltação. O marco inicial desse estilo de samba é a música Aquarela do Brasil. Então, a Aquarela é uma música muito famosa, né? E acho que poucos não conhecem, né? Para não falar que alguém não conhece. Teoricamente, né, muito famosa a música e acho que todos mesmo conhecem. Apresentam temas patrióticos e ufanistas bem de acordo com o movimento histórico que o Brasil vivia no Estado Novo. Então, mais um tipo de samba aqui, samba exaltação, e vocês veem também que ele vem trazendo, né? Traz um pouco lá da escravidão e ele vai traçando uma história de acordo com o estado que está passando, com a situação, o momento histórico, né? Que se vive. Então, é uma história que a cultura imaterial ela conta paralelamente aos momentos históricos, né, a época que está vivendo e as regiões que cada uma também está vivendo uma situação um pouco diferente da outra. Então, tudo sempre está contando aí um pouco desses momentos históricos. A gente tem, como eu já falei, o samba de gafieira, que era baseado, então, foi no machixe, que é o tango brasileiro. O tango é da Argentina, nós sabemos. Então, o samba de gafieira, que foi trazido com base no machixe. Teve muita influência nesse tango brasileiro. Então, é uma dança de salão cujo homem conduz a mulher, acompanhados por uma orquestra com ritmo acelerado. Temos o pagode,
Aí a gente já falando de uma variante de samba que surgiu no Rio de Janeiro, na década de 70. A partir da tradição das rodas de samba, caracterizado por um ritmo repetitivo com instrumentos de percussão acompanhados de sons eletrônicos. Então a gente vê aí mais uma variação do samba. E são várias, né? E às vezes a gente conhece mais de uma variação e a gente não associa de repente a essa cultura imaterial aí que a gente tem. Samba enredo, associado ao tema das escolas de samba, o samba enredo é caracterizado por apresentar canções com temáticas de caráter histórico, social ou cultural. Então, o samba enredo, né, que a gente sabe que essa variante está lá no Rio de Janeiro muito forte, né? As escolas de samba, elas trazem muitas temáticas sociais, históricas e culturais. Então, elas trazem o samba de enredo traz para vocês, né, sempre alguma temática, tá? Geralmente até de caráter até crítico às vezes, né? Então, esses são os sambas que a gente tem, os tipos de samba que representam essa cultura imaterial, que é a nossa cultura imaterial aqui do nosso país, do Brasil. Então, essa é o tema da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho. Se quiser alguma coisa, alguma apresentação, entender um pouco mais, então pede aí que a gente traz. E hoje, então, a nossa aula foi samba. Obrigada, boa tarde.